Olá, internautas! Retornamos com o programa Personalidades em Destaque. Hoje trazendo a presença do ex-vice-prefeito de Timbó, empresário e líder comunitário, Newton Teilacher. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Lembramos que esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br, ou através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Newton, você estava nos contando de que na sua época de infância, adolescência, foi criada em Timbó, ou já havia em Timbó, uma empresa siderúrgica, que a sua família inclusive fez parte, né? Podia contar essa história? A Siderúrgica Timbuense, que foi uma empresa que surgiu de um esforço dos empresários daquela época, das pessoas que tinham alguma posse, de vários empresários, se juntaram, se cotizaram para fundar a empresa Siderúrgica Timbuense, que foi formada uma SA na época, onde cada um podia integralizar com cotas, com dinheiro, para se construir essa siderúrgica. Constatou-se que havia pedra-ferro aqui na nossa redondeza, foi iniciado lá no Morro Azul, foram feitas escavações e se aproveitaram pedras-ferro lá daquela região, depois que a empresa tinha sido construída, com o dinheiro dos timbuenses, bem entendido. Naquela época não havia esses incentivos fiscais como existem hoje em dia do governo municipal, mesmo estadual, federal. Então foi um esforço dos timbuenses para se construir essa empresa. Depois, aqui para o lado de Benedito também existia as minas de pedra-ferro que eram trazidas para Timbó. A região toda, Benedito Novo principalmente, fornecia o carvão vegetal. Tá? Muitas árvores caíram para serem transformadas em carvão, que era usado no alto forno da siderúrgica para derreter a pedra-ferro e fazer a ferro-gusa. E é claro que isso deu, na época, também um incremento muito grande na força industrial de Timbó. Ela sobreviveu durante muitos anos, veio muita gente de fora também, principalmente do Rio de Janeiro, pessoas que trabalham em Minas Gerais e Rio de Janeiro, pessoas que trabalhavam em siderúrgicas naquela região e vieram para Timbó para trabalharem aqui, porque aqui havia o interesse de fazer funcionar, mas ninguém tinha experiência nesse sentido. Então esse pessoal veio para Timbó e desenvolveu bastante a região do Quintino também. Foi uma época bastante boa para o desenvolvimento de Timbó. É pena que depois, em função de várias circunstâncias, a empresa acabou fechando, tá? Mas o pessoal que veio de fora foi todo ele acomodado aqui, porque as outras empresas também começaram a se desenvolver depois desse fato aí. E ela estava localizada aí no começo da Quintino, onde hoje em dia está a firma Germer Industrial. Tá? Foi um fato bastante que merece ser dito, porque muitos nem imaginam que Timbó tinha uma siderúrgica funcionando. Tá? E é claro que com isso também toda a região do Quintino também se desenvolveu, logo começaram a surgir praticamente o primeiro loteamento, que é onde seria hoje a Rua Rodeio, né, porque as outras eram tudo terras bastante grandes, como eu falei no início, mas lá na Rua Rodeio, também em função tanto da siderúrgica, como também principalmente em função da Metisa Metalúrgica Timbuense, que na época também estava em franco desenvolvimento, tá? E o seu Ricardo Paulo, ele conseguiu fazer com que aquela região da Rua Rodeio fosse assim praticamente feito o primeiro loteamento, onde os funcionários da sua empresa podiam construir as suas casas e para morar com dignidade. Eu acho que isso também é um fato que deve ser mencionado. Hoje em dia, todo o bairro Quintino e lá nos fundos da Vila Guilherme está completamente, praticamente urbanizada já, mas o início foi esse. Muito bem. Newton, e como é que surgiu a história da empresa Teilacher?
Calçados Steilacker. Como é que começou? Como é que foi essa história da empresa? A empresa Calçados Steilacker, ela surgiu do trabalho do meu pai, Erwin Steilacker, que na sua juventude ele era costume de que as pessoas fossem aprender um ofício. Um tio meu foi ser alfaiate, o outro ficou na agricultura, o outro foi trabalhar em Pomerode, na Porcelana Schmidt, irmãos do meu pai, meu falecido pai. E ele optou por ser sapateiro. Então ele ficou 3 anos aprendendo o ofício em Indaial, com a família Blaze, se não me engano. E o que é interessante é que o jovem também, a gente deveria levar isso em consideração, que naquela época, para tu aprender um ofício, não tinha, aqui na região não existiam as escolas profissionalizantes como temos hoje, com muita facilidade para que todos tenham o seu ofício. Naquela época, além de ir para Indaial, ele teve que morar lá em Indaial, porque o trabalho era de manhã até a noite, e ao sábado até a noite também, o único dia de descanso era o domingo, e tinha que pagar para aprender. Então, durante 3 anos, a pessoa aprendia ofício, mas pagava para aprender o ofício. Lá pelo 3º ano, é claro que quando a pessoa já sabia fazer alguma coisa, então ela já estava retribuindo com o seu trabalho, também para o crescimento do próprio lugar onde ele estava aprendendo. Então é claro que ele também já começava a receber alguma gorjeta pelo trabalho, pelo esforço que ele estava fazendo. De lá ele veio para Timbó. Quando casou, ele foi exercer a profissão dele de sapateiro e começou a fazer concertos e também sapatos novos, e aquilo cresceu de um jeito, com o auxílio da minha mãe, Dona Irma, que também, em conjunto com meu pai, eles começaram a desenvolver a empresazinha, e daqui a pouco veio o primeiro funcionário da Calçados Steilacker, foi o seu Arthur Piazza, que veio lá de Nova Trento, veio para a nossa região para também trabalhar. Ele era sapateiro, e assim surgiu a firma individual de fábrica de calçados Erwin Steilacker, que em 1961 se transformou numa sociedade anônima e perdurou até os anos 90, digamos, por aí, e depois nós revertemos para uma limitada, em função da burocracia muito grande, e também porque a empresa ela encolheu bastante, né? Teve épocas muito boas de produzir e vender calçados aqui no nosso estado, principalmente, mas depois a gente mesmo, por opção própria, a gente foi diminuindo a empresa de calçados, que o nosso plano era outro, que nós tínhamos a partir de 58 iniciado também um curtume que fazia solas para o consumo da empresa Calçados Steilacker. Tanto é que os meus 2 filhos, o Nilton André e o Flávio Ricardo, eles fizeram o curso técnico do Senai na Escola de Curtimento de Estância Velha. E o nosso sonho era voltar a Timbó e construir aqui também um curtume grande que pudesse abastecer a própria fábrica de calçados Steilacker. E o sonho, em parte, ele estava realizado, porque até 90, por aí, o nosso curtume produzia toda a mercadoria que nós vendíamos, nós produzíamos o próprio couro, desde da sola e também o outro couro, forro, tudo era produzido pelo nosso curtume, que estava sobre a mesma razão social de calçados Steilacker. Por motivos alheios à nossa vontade até, o curtume também sofreu implicâncias e tivemos que aos poucos fechá-lo. E por um lado, talvez o que aconteceu na época, tivemos um prejuízo bastante grande no momento, que a firma estava em franco desenvolvimento, tivemos que fechar o curtume, nos causou prejuízo, mas hoje em dia, se a gente fizer uma análise mais desapaixonada da situação, também não comportaria mais um grande curtume aqui na nossa cidade de Timbó. Uma, pelo motivo do meio ambiente, que é uma empresa bastante poluidora, isso todos sabem, e
em segundo lugar, pela própria matéria-prima, que aqui não é mais local da matéria-prima, que é o couro, principalmente de boi, né? Couro de gado, que os nossos rebanhos todos estão lá na fronteira do oeste do Brasil, Mato Grosso, Goiás, lá para cima é que está hoje em dia a matéria-prima. E tanto isso é verdade, que a maioria dos curtumes que existiam aqui na nossa região, eles ou fecharam ou estão assim minguando, só se mantendo, porque até o próprio mercado consumidor também não é aqui. Então, por um lado, nós tivemos esse prejuízo na época, que hoje em dia não fica nenhuma mágoa, foi o que aconteceu nisso aí. E a indústria de calçados, houve épocas muito boas, na época de 60, 64, até 68, 70, por aí, era uma época muito boa. A nossa empresa chegou até ter 90 funcionários. Houve época em que, por causa do espaço, a gente chegou a trabalhar em 3 turnos, praticamente um turno era 10 da noite até 5 da manhã. Então a gente trabalhou em 3 turnos, mas depois a gente eliminou alguma coisa disso aí. E a gente atendia todo o estado de Santa Catarina, alguma coisa do sudoeste do Paraná e também alguma coisa do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E qual era o tipo de calçado, Nilton, que vocês faziam? Nós fazíamos, teve época que a gente fazia desde sapato de criança, sapato feminino e sapato masculino, a gente fazia tudo. Meu pai era um artista, ele gostava de fazer sapato Louis XV, que é sapato salto alto para senhoras. Ele era um especialista nesse ramo e a gente vendia muito bem esta linha. Hoje em dia, a moda, a gente sabe que ela varia tanto e muda tão rapidamente e também nesse sentido, a nossa fábrica hoje em dia ainda existe, funciona. Eu e meu filho ainda trabalhamos nela, a gente produz ainda alguma coisa. Numa escala bastante pequena, temos a nossa clientela fiel, que sempre compra o nosso produto, mas não temos acompanhado a moda, porque ela varia muito, e tanto é isso verdade também, que todas as grandes empresas de calçados aqui na nossa redondeza também ou fecharam ou se transferiram para outros locais, centros de moda ou polos industriais do ramo do calçadista, como nós temos aqui perto, o mais perto é São João Batista, mas os outros ou no Rio Grande do Sul ou interior de São Paulo e Minas Gerais, onde estão localizados hoje em dia as grandes empresas calçadistas, porque a moda ela muda muito, cada vez se exige novos tipos de produtos. Mal e mal uma coleção foi lançada no mercado, a empresa já está começando a fazer uma nova coleção. Por quê? Porque ela precisa faturar também. Então isso aconteceu com a nossa empresa também. Mas ela ainda existe, ela está ativa, se bem que com um número bem limitado de produção no dia de hoje. Muito bem. Este é o ex-vice-prefeito, empresário e líder comunitário, Nilton Taraker. Ele está contando a sua história e também falando de assuntos de interesse da comunidade. Nós vamos a mais um breve intervalo comercial e já retornaremos.